Fala pessoal, beleza? Mais uma videoaula aqui no canal e hoje a gente vai fazer uma bateria de questões relacionada às aulas anteriores que a gente viu aqui no canal. Então, quem não viu ou está chegando agora no canal, volta lá, vê as aulas, deixa o like, se inscreve, depois vem para cá para tentar responder as questões juntamente com a gente, beleza? Hoje a gente vai ver o que? História de Pernambuco. Por quê? O concurso está iminente aí, está praticamente para sair e também essa aula vai servir para a galera aí que vai fazer a prova da PEMAL, beleza? Até porque as histórias tanto de Pernambuco quanto de Alagoas são similares, né? Até porque Alagoas por muito tempo fez parte aí de Pernambuco. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Hoje eu vou passar algumas dicasinhas aqui para vocês que vai ajudar muito. Muitas vezes você está perdido dentro da questão e aí você pode aplicar uma dica dessa e derrubar algumas questõezinhas e chegar a acertar, beleza? Então fique atento. O resto eu vou recomendar que você volte às aulas para ganhar teoria e depois aplicar aqui nas questões, certo? Então vamos lá. Primeira coisa dentro de história que eu recomendo que você faça é ter calma, né? Quando você pega a questão, é ter calma, até porque são vários textos, muitas coisas, muitos relatos, e aí você fica, perdido. Então, o que é que eu vou fazer? Calma. Chegou na questão, calma, beleza? E aí, pessoal, eu vou passar algumas dicas para vocês aqui, justamente do tipo de questão que pode aparecer na tua prova, né? É bem comum e também as bancas não têm para onde correr, porque eles vão ter que aplicar dessa forma, né? Eles não podem fazer uma pirotecnia dentro das questões, porque senão eles vão fugir muito, do assunto e aí você entra com recurso e lasca a banca. Mas o que é que eles podem fazer, professor? Então, eles podem justamente fazer questões relacionadas à troca de período, ou seja, vamos supor que um evento, aconteceu no período colonial. Então, eles vão colocar todas as descrições do evento, mas eles vão jogar esse evento lá para a República, né? Aí, alternativamente, a questão já fica errada. Então você tem que saber os períodos, né? Ah, esse evento foi no período colonial, esse na República, esse no Império. Então você, infelizmente, né? Vou dizer infelizmente porque é uma parte de estudo aí, mas você vai ter que se aprimorar e se atentar onde cada evento aconteceu, beleza? Então essa é a primeira pegadinha que pode ocorrer. A segunda a gente já conhece, que é aquelas questões das pegadinhas, né, negativas, as questões negativas. Então pode aparecer um não, um nunca, um apenas, mas lembre-se, é necessário que você olhe o contexto, viu? Porque muitas vezes não é porque tem uma palavra não ou apenas que a questão está errada, beleza? Então vá lá, olhe o contexto da questão e veja se realmente dá para aplicar esse bisuzinho. O último, né, como também elaborador de prova e também professor, eu vou dizer que é o mais recorrente que apareça, né, em algumas provas aí tradicionais, que é o que? A pegadinha do pacificador. Que molesta de pegadinha é esse, professor? Nunca ouvi na minha vida. Veja, a pegadinha do pacificador é basicamente a seguinte: eles vão pegar um evento ali e eles vão tentar suavizar, né, pacificar aquele evento. Então eles vão dizer que a escravidão aqui entre portugueses e indígenas e africanos foi algo sem resistência. Não, de jeito nenhum. Teve resistência, sim. Beleza? Ou então eles vão dizer que uma guerra que era para ter acontecido foi pacificada em um ato de um contrato amigável. Ó, de forma nenhuma. Beleza? Então, pode essas três questões e a gente vai executá-las elas aqui nas nossas questões também, beleza? Então fique atento aí, pessoal. Eu tô com vou fazer pelo mouse aqui os riscos, justamente porque a mesa digitalizadora ainda não chegou. Mas não vai ter problema algum não, a gente vai conseguir fazer tranquilo, beleza? Então vamos começar. Fique atento nas questões, também pause, tente responder você aí, né? E depois você solta o pause e aí você vê se acertou ou não. Eu vou distribuir o material também aí para vocês seguindo, viu? Vai estar aí na descrição. Vamos lá. Conforme seus conhecimentos sobre o estado de Pernambuco, identifique o item incorreto. Pessoal, marque, aponte, sei lá, faça alguma coisa para sempre lembrar desse danado aqui, ó. Né? Desse bicho aqui, porque ele derruba muita gente. Às vezes você está ansioso, e a gente ansioso faz coisa que o Satanás duvida, viu?
a gente acaba esquecendo que está procurando a errada. Aí vai lá e marca a certa, né? Então, lembre-se de marcar sempre que pedir a incorreta. Beleza? Então vamos lá. Olinda foi saqueada e destruída pelos holandeses, que escolheram Recife como a capital da Nova Holanda. Ó, veja, aqui a questão por si só está correta. A gente não está vendo questões negativas, a gente não está vendo troca de período, até porque ele não deu um período, né? E a gente também está vendo aqui que não tem pacificação. Ele tá falando apenas o relato, né? Relatando como foi que aconteceu. Então, de fato, ó, Olinda foi saqueada e destruída pelos holandeses. A gente lembra muito bem, e aí eu recomendo que vocês voltem, quem não estiver lembrando a aula, né, do período holandês, que é o seguinte: a Holanda é proibida pela Espanha, né, pela União Ibérica, de comercializar, de participar do comércio do açúcar. E o que é que vai acontecer? Os holandeses vão impletar, né, vão se organizar para invadir o território aqui brasileiro. E aí, primeiramente, eles vão lá em Salvador, né, que era o centro político do Brasil naquela época. Então, eles vão no período colonial, vão lá, né, tentam invadir e não dá certo. Então, eles vêm para onde? Em e quanto? 1630, eles voltam e vão para onde? Para o centro econômico, que era aqui em Pernambuco. Então, eles conseguem invadir e quando eles invadem, eles vão justamente em Olinda. Por quê? Olinda é onde tinha o maior centro de aglomerações de produção de açúcar e engenho. Então eles vão lá e vão destruir, devastar, pintar o seta 4, meu amigo. Eles vão fazer de tudo lá em Olinda. Então ela fica devastada. E a partir do momento que Olinda fica devastada, não tinha como eles ficar no território. Então eles vão olhar para onde? Recife. Eles vão olhar para Recife, então vão olhar e vão fazer o seguinte: vamos se fixar lá. E lá se torna a capital da Nova Holanda. Show, fechado. Então, o que é que pode acontecer, né? Uma possibilidade na tua prova é que a banca ela troque isso daqui. Ela diga o seguinte, ó, os holandeses chegaram, invadiram Olinda, destruíram, e aí eles vão pagar para restituir e eles vão instaurar, se fixar lá em Olinda mesmo. Ó, de jeito nenhum. Se está destruída, né, não tem como eles ficar no espaço. Até porque até reconstruir tudo ia levar muito tempo. Tempo esse que eles não queriam gastar. Então eles vão para Recife, se fixam lá e a capital fica lá também, beleza? Outro ponto importante aqui que dá para extrair da questão é que nesse período aqui holandês, é onde a gente vai ver a fuga em massa dos escravizados daquela época, beleza? E aí o que é que vai rolar? Essa fuga é o que vai dar origem ao Quilombo dos Palmares. Quem é que vai fugir de lá? Uma princesa chamada Aquatune, né, que ela vai ser uma das fundadoras ali do Quilombo dos Palmares. Depois a gente vai ver as figuras importantes que vão surgir, que é Gangazumba, Dandara, Acutirene, Zumbi dos Palmares, o mais conhecido assim, né? Então é esse contexto aí que a gente vai ver, beleza? Então lembre-se, faça as anotações e viu que dá para extrair muita coisa aqui da questão. Vamos lá, ó. B. Em 15 de maio de 1645, reunidos no Engenho São João, 18 líderes insurrentos pernambucanos assinaram um compromisso para lutar contra o domínio holandês, né? Na capital. Com o acordo assinado, deu-se início ao contra-ataque à invasão holandesa. Pessoal, ele já deu o período aqui que é o período holandês. Logo a gente sabe que é um período que colonial, né? Colonial. E também a gente vai ver aquele contexto do período holandês, o porquê eles se reuniram. A gente vai ver que esse estopim da reunião vai se dar depois da expulsão de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau era um ótimo articulador, um governante holandês, né? Que vem para cá para governar. Só que Maurício de Nassau ele vai ganhar uma popularidade muito grande. Por quê? Ele vai começar a permitir outras religiões, né, aqui dentro do território, ou seja, não vai ter intolerância religiosa, né? Ele vai começar a dar empréstimos aos senhores de engenho, além disso, vai investir na urbanização, em construções, em pontes lá dentro de Recife mesmo, e aí ele vai potencializar Recife. Então, Maurício Nassau foi um governante muito querido e positivo no período que ele governou aqui. O que é que vai acontecer? A capitania das Índias Ocidentais e Orientais
vai expulsar, através da decisão dos holandeses, Maurício de Nassau e vai mandar um novo governante. E esse novo governante é o que vai, olha, ele vai chegar com dois pés na porta, né? Já na voadora. Por quê? A primeira coisa que ele vai fazer é expulsar outros tipos de religiões. Por exemplo, os judeus. Ele vai tirar os judeus daqui, vai expulsar. Ele vai começar a cobrar as dívidas dos senhores de engenho e vai cobrar com rigor mesmo, né? Rigor, querendo tomar terra, fazendo o que ele pudesse fazer. E isso vai gerar um descontentamento entre a população ali. Beleza? Então, eles vão se reunir, tanto senhores de engenho, portugueses, indígenas, escravizados, enfim, uma parcela da população divergente vai se reunir em prol de uma coisa só, que era o quê? Expulsar os holandeses daqui. Ou seja, questão mais do que correta, também não tem nada daquelas pegadinhas que a gente viu, beleza? Show? Vamos lá. Letra C. O principal objetivo da Confederação dos Cariris era a expulsão dos portugueses de suas terras, já que esses queriam apossar das terras indígenas a fim de explorar e tentar tirar o máximo de riquezas e lucros que eles podiam fazer. O que é a Confederação dos Cariris, professor? A Confederação dos Cariris é basicamente, pessoal, uma fake news instaurada pelos portugueses, ou seja, uma justificativa para poder invadir o território indígena daquela época. Porque o que é que eles queriam de fato? Era invadir o território e procurar ouro, prata, o que eles pudessem. Só que os indígenas naquela época, que viviam no território, obviamente não iam aceitar de bom grado. Então eles se reuniram no intuito de proteger o seu lar e proteger a sua terra. E aí a coroa portuguesa começou a usar a justificativa dizendo que essa população, esses indígenas, estavam fazendo um levante, que pode vir na tua prova como o levante dos Cariris ou revolta, né, dos Cariris. Eles vão confiar, eles vão justificar dizendo que o ato que eles estão invadindo lá é justamente porque esses indígenas, né, queriam fazer uma revolta contra a coroa portuguesa. Mas a gente sabe que isso é tudo mentira hoje em dia. A real intenção é que os portugueses queriam adentrar as terras e extrair o máximo de lucros, né, de riquezas, pratas, enfim, o que eles pudessem achar lá. Questão mais do que correta, beleza? Isso daqui vai chegar em uma aula, a próxima aula eu vou dar o contexto certinho aí para vocês. Vamos lá. O Quilombo dos Palmares foi um quilombo da era republicana brasileira. Localizava-se então em Pernambuco, na Serra da Barriga, região hoje onde pertence ao município alagoano de União dos Palmares. Pessoal, olha aqui, ó. Professor, dá para aplicar aqui nessa questão? Dá para aplicar. O que é que eu falei aqui? Que vai ter uma fuga em massa na invasão holandesa, ou seja, período colonial. E como é que aqueles botaram república, né? Ou seja, trocaram o período. Olha lá a pegadinha que eu falei, ó. Troca no período, ó. Não é período, não é república, é colonial, colônia, né? Período colonial, que a gente vai ver a presença aí do Quilombo dos Palmares. De resto, tá tudo certo. Viu que eles vão dar o contexto todinho, mas eles vão trocar o período no intuito de pegar você ali. E isso derruba mais do que Neymar, meu amigo. Isso daqui derruba mais do que Neymar. Então, fique atento. Aqui, ó, alternativa, ó, incorreta, letra D. Vamos ver a E? O estado de Pernambuco foi, ao longo do século XX, uma região repulsora de população, visto que muitos emigrantes saíram do estado em busca de melhores condições de vida na região sudeste. Pessoal, aqui se trata de uma questão de interdisciplinaridade, tanto história quanto geografia. Mas eu vou contextualizar rapidinho. Aqui nesse período, no século XX, a gente vai ver que a parte do sudeste do estado brasileiro está em um processo de industrialização, ou seja, eles vão começar a procurar a mão de obra para trabalhar nessas indústrias. E aqui no Nordeste, nesse mesmo período, a gente vai passar por um período de seca, né, de seca extrema. Além disso, a gente vai passar por um período de negligência estatal, né? Ou seja, o Estado não se importava muito bem com o Nordeste. Então, a gente não tinha essa questão da inicialmente, né? Vai se tornar depois, mas inicialmente a gente não vai ter uma industrialização, a gente não vai ter um projeto, né, voltado para pessoas carentes, famílias carentes, enfim, não vai ter tudo isso. Então,
A população do Nordeste, a única alternativa era sair de Pernambuco, do Nordeste em si, e ir para o Sudeste procurar melhorias, né? Trabalhar nessas fábricas e tudo mais. Então é uma questão mais de migração por necessidade, beleza? Então é isso. Bom, vamos lá. Ó, julgue os itens abaixo. Em 1535 foi fundado o povoado de Olinda. Em 1537, esta passou a ser vila. Aqui ele está fazendo a afirmação, né, que em 1535 a gente vai ver que é a chegada ali dos capitães donatários, que no caso é Duarte Coelho, aqui o de Pernambuco, né? Está aqui, vai aparecer na tua prova, não tenha dúvida, Duarte, né, Coelho. Aqui é ruim de escrever, pessoal, mas escrevam aí, Duarte Coelho. Ele é o capitão donatário aqui de Pernambuco. Então ele vai vir com toda a sua família e uma pequena esquadra ali, né, de pessoas custeado por ele mesmo, porque a coroa não vai custear nada. Ele vai chegar ali e vai instaurar um povoado ali onde a gente conhece como Olinda, beleza? E qual é a diferença de povoado para vila? Povoado, a gente vai ver pequenas construções, uma baixa população ali naquele território, beleza? Então a gente considera aquilo um povoado. Quando é que se torna uma vila? A partir do momento que aquilo começa a ter várias construções e além disso também, pessoal, a gente vai ver que vai ter o início da comercialização, ou seja, comercializando produto, pessoas de outro estado ou de outros territórios visitando, enfim, aí sim se torna uma vila e também pessoas políticas surgindo ali naquela região. Outra coisa interessante aqui que eu vou apostar que cai na tua prova, viu? Ó, a partir do momento que o povoado de Olinda se torna Vila de Olinda, em 1537, a gente vai ver também em 1537 Recife, ó, Recife surgindo, beleza? Recife vai surgir nesse mesmo período. Então, lembre-se, sempre, 1537, Olinda se torna vila. 1537, nascimento, fundação de quem? De Recife, beleza? Então, questão mais do que correta, nada, né, envolvendo aquelas pegadinhas que a gente viu. Aqui, ó, igualmente, em 1537 foi fundada a cidade de Recife. Olha aí, ó, a gente antecipou já uma resposta. Então, ó, alternativa correta. A gente, por si só, né, já que tem duas corretas, dá para riscar essa, né, risca essa daqui, ó, e a gente fica com duas alternativas. Vamos matar agora. Nem todas as capitanias hereditárias foram bem sucedidas, mas graças ao cultivo da cana-de-açúcar, a capitania de Pernambuco prosperou. Prosperou tanto que se tornou uma capitania que sustentou o Brasil por um certo período, beleza? Então, realmente, a capitania de Pernambuco se prosperou na base econômica através do cultivo da cana-de-açúcar. Mas tem outra questão aqui, ó, a palavra negativa, né? Por isso que eu falei, olhe o contexto, olhe o contexto. Nem todas as capitanias hereditárias foram bem sucedidas. Isso porque muitos capitães donatários chegaram a, assim, se ausentar, né, de visitar suas capitanias ali que foi doado. Então, muitos não vieram, muitos nem sequer pisaram nas capitanias, outros vieram, não gostaram, foram embora, outros optaram ainda por permanecer ali no comércio de especiarias, porque eles falaram, o comércio de especiarias, embora tenha decaído, ainda é mais lucrativo do que ir lá para o Brasil tentar fazer dar certo, né? Então eles vão basicamente negligenciar ou se ausentar disso daqui. E qual foi as capitanias que deram certo? Aquelas capitanias, a gente vai ter Pernambuco, né, a mais próspera economicamente, a gente vai ter São Vicente e também Bahia também. Então a gente acaba aqui, ó, com a alternativa, todos os itens estão corretos. Essa aula também aqui é a nossa primeira aula do canal, né, relacionada à história de Pernambuco. Então vá lá, dê uma olhadinha, porque, gente, aquela aula tá show, show mesmo, viu? Você consegue matar muita coisa. Vamos lá. Sobre o estado de Pernambuco, identifique a alternativa que contém erro. Olá, ó, contém erro. Beleza, vamos ver. Um novo conflito marca a região em 1710. Com a Guerra dos Mascates, o conflito envolveu comerciantes portugueses
e senhores de engenho de Olinda. Gente, isso aqui se refere à Guerra dos Mascates. Primeiramente, o que é que a gente precisa saber? Que a Guerra dos Mascates foi um movimento, né? Foi uma guerra nativista. Nativista, beleza? O que é, professor, nativista? A gente vai se dizer que é uma revolta local, né? Nativa do espaço, beleza? Nativista, nativa do espaço. Por quê? Eles não têm o caráter de se expandir, de envolver outras regiões ou de separar ali do Estado ou proclamar uma república de um Estado determinado, beleza? Então eles só querem guerrear, é uma briga, vamos supor que é uma briga de irmãos. Então você e seu irmão tá brigando, beleza? Você não quer que ninguém entre, é só você e ele. Então a revolta nativista é o que acontece naquele território e não tem o caráter, né? Eita, besouro da bexiga. Não tem o caráter de se expandir. Show? E o que foi então essa Guerra dos Mascates? A Guerra dos Mascates, pessoal, foi basicamente uma guerra por conta de dívidas. Quem é que estava devendo? Os senhores de engenho de Olinda. E quem é que estava emprestando? Os comerciantes mascates. Isso porque a gente vai passar por uma crise econômica, beleza? Essa crise econômica está atrelada justamente à expulsão dos holandeses, que vão começar a comercializar a cana-do-açúcar também, e isso vai, ó, baixar o nosso preço aqui também, já que a gente tem concorrente, né? O preço obviamente vai decair. E o que é que vai acontecer? Os senhores de engenho vão começar a pedir dinheiro emprestado aos mascates. Os mascates vão emprestar, né, com a condição que eles pagassem, só que isso de fato não vai acontecer. Então já vai impulsionar uma discussão ali. Outra coisa que vai influenciar a Guerra dos Mascates é o fato dos comerciantes mascates, né, começarem a cobrar da coroa portuguesa que retire a comarca que ficava em Olinda e transfira essa comarca lá para Recife. E aí os senhores de engenho não gostaram dessa ideia, se armaram e foram lá em Recife começar a bagaceira que foi a guerra, beleza? No final, os mascates acabam ganhando e a comarca é transferida. Então, questão corretíssima. Tem aula dela aqui também, né? Eu acredito que eu já postei essa aula aí. Veja que está bem completa. Vamos lá, B. Após um século, em 1817, uma onda de descontentamento atingiu e desencadeou a Revolução Pernambucana. Gente, aqui também, ó, não tem nada de pacificador, não tem erro, não tem palavra negativa, não tem troca de período, né? Porque ele não trocou o período aí em si. Então vamos lá. Aqui se refere à Revolução Pernambucana, ele já diz, né? A Revolução de 1817. E o que foi esse descontentamento? O descontentamento que ele refere-se aqui é justamente com a chegada da família real. Quando a família real chega aqui no território brasileiro, né? Eles vão começar a querer luxar, que nem eles luxavam lá em Portugal. Só que a gente estava em uma crise econômica, né? Crise econômica. Por quê? Por conta da concorrência da cana-do-açúcar, ainda que vai impactar por muito tempo isso. Então, a gente começa a ter concorrência, a gente vai ter uma crise econômica. E aí a coroa portuguesa queria luxar, queria comprar tudo do bem, do melhor, e como é quem é que ia pagar essa dívida aí, né? Se a gente estava em crise. Qual foi a solução da coroa? Vamos aumentar os impostos, né? Vamos aumentar os impostos. Oxente, se tá ruim, vamos piorar. E aí, a segunda coisa que vai gerar esse descontentamento é o aumento de impostos. E, por fim, o que vai realmente unir essa tríade aí que a gente está falando é o contato com o quê? O contato com os ideais iluministas, né? E justamente com também com a maçonaria. Maçonaria. Então, pessoal, esse descontentamento vem da chegada da família real, que vai chegar em 1808, fugindo de quem? De Napoleão. E aí, quando ele chega aqui no Brasil, eles vão começar a se deparar com um Brasil que está em uma crise econômica. Aí, para tampar o caixão, eles vão colocar, aumentar os impostos. E aí, também essa elite, ali, essa elite, né, a gente pode dizer, de Pernambuco, vai começar a ter um contato com os ideais iluministas e também entrar na maçonaria.
Aí isso vai começar a gerar um descontentamento e também uma indagação, né? Uma indagação, o porquê a gente tem monarquia. E aí é o que vai dar a impulsionalidade da revolta de 1817, da Revolução, beleza? Então, é basicamente isso. Questão, ó, correta, corretíssimo. Vamos lá. A Revolução Pernambucana foi um movimento nativista que originou a Confederação do Equador e inspirou a proclamação da República. Gente, ó, aqui, ó, movimento nativista. Se a Revolução Pernambucana tinha a intenção de se separar, bicho, como é que ela é nativista? Ela não foi nativa, até porque a gente vai ver que ela vai se expandir para outros espaços, para outras regiões, como por exemplo a Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, são todos esses espaços, regiões e estados que vão que adentrar ali a nossa revolta, vão aceitar a nossa revolta, beleza? Então não foi um movimento nativista, foi um movimento separatista barra republicano, beleza? Republicano, nativista barra republicano. Outra coisa que a gente tem que tirar aqui, ó, é que a Revolução Pernambucana, ela teve suas intenções. Qual foi a intenção dela, né? Vou botar aqui para baixo, ó. Ela tem crise econômica, aumento dos impostos e também contato com o iluminismo e maçonaria que a gente colocou aqui. Já a Confederação do Equador, pessoal, não foi uma inspiração, embora os participantes da Revolução Pernambucana, como Cipriano Barata e Frei Caneca, vão participar dessa revolta também, beleza? Também vão participar. Cipriano Barata e Frei Caneca participa tanto da Revolução Pernambucana quanto da Confederação do Equador. Essa questão aí eu dei, né? Essa questão assim, eu falei, pessoal, pode ir nela, né? Pode ir nela que vai aparecer lá na prova da PMPF. Foi dito e feito. Beleza, foi dito e feito. Então, Cipriano Barata e Frei Caneca foi um dos participantes que participaram da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador. Agora, dizer que uma inspirou a outra tem seus erros também, né? Por quê? O que inspirou a Confederação do Equador, que é uma aula que eu vou lançar, é justamente a tirania, né, de Dom Pedro. Dom Pedro quem? Primeiro. Dom Pedro I. Ele começou a ser tirano. Como? Instaurando o poder moderador. Moderador, ele vai colocar lá. E isso vai gerar uma insatisfação, né, da população ali. E vai impulsionar novamente uma revolta, né, a confederação, para que eles tentem se separar. Já aqui a gente tem a crise econômica, aumento dos impostos e também o contato com os ideais iluministas e maçonaria, beleza? Então, ó, qual é a questão que tem o erro aqui? A questão C, né? Falando que foi um movimento nativista. Ó, negativos. Foi um movimento separatista barra republicano. Show? Vamos lá, letra D. Os ideais foram retomados com a explosão da rebelião praieira, a última do período imperial. Beleza, a gente sabe que a Revolução Praieira foi lá no período imperial, ok? E os ideais foram retomados. Como? Que ideais são esses? São os ideais que a gente vai ver que é uma disputa entre, assim, ideais, né? Enfim, como já diz a questão, que é os conservadores, que a gente pode chamar de direita hoje em dia, versus quem? Os liberais, né? Que a gente vai chamar de esquerda hoje em dia. Então era um conflito entre liberais e conservadores lá no período imperial, quando Dom Pedro II assume, beleza? Então é isso, questão correta. A capitania de Pernambuco funcionou como porto de Olinda até os séculos 17, né? Que começou a expandir após a invasão dos holandeses. Ó, isso daqui é justamente o que a gente viu lá na primeira questão. Olinda ela vai ganhar, ela assim vai se fundar como um centro principal, uma vila principal. Só que quando os holandeses chegam, esses investimentos, essas melhorias vão tudo para Recife. Isso porque a sede vai ficar lá. Então, Recife ela vai ganhar uma amplitude em relação a Olinda, em questão de melhorias. Então, o porto antes visitado em Olinda vai começar a ser ali visitado em Recife, né? As maiores negociações. Então, é basicamente isso, beleza? Então vamos lá.
Outra questão, pessoal, uma dica, quando se deparar com isso aqui, ó, preste atenção se o texto, se está falando que está associado ao texto ou não, beleza? Se está associado ao texto ou não, porque muitas vezes colocam isso aqui para alcançar o candidato. Então você vai lá, fica meia hora no texto, não acha nada, vem para a questão, está cansado e aí perde a questão. Mas nesse caso aqui ele fala, o texto descreve um acontecimento. Então, se ele falou, tá lá. Vamos lá. Um projeto de extensão da Universidade Estadual da Paraíba resgatará a memória de um movimento contra o absolutismo, né? Absolutismo português e a crise econômica, olha aí, que atinge o Nordeste na época. O levante começou em Pernambuco, mas foi expandido para outros estados da região, ou seja, um movimento separatista. Logo, a gente consegue matar umas aí, viu? Inclusive a Paraíba, 5 lideranças paraibanas que se destacaram na Revolução acabaram sendo perseguidas e mortas pelas tropas imperiais. Ao todo, segundo o projeto, 117 paraibanos foram presos. Pessoal, ó, primeiramente a gente já corta aqui, ó. Como ele está falando aqui de um período, ele está falando que foi uma revolta contra o absolutismo, né? Ou seja, contra a questão dos monarcas, a existência dos monarcas, o modelo da monarquia, né, que era o poder concentrado em uma pessoa. Então a gente já corta aqui. Por quê? Aqui a gente está falando da invasão holandesa, beleza? Show! Guerra dos Mascates. Acabamos de ver que era um movimento nativista, NA, nativista, né? Então não tem nada a ver. Confederação dos Alfaiates, negativo, até porque a Paraíba não chegou a participar disso aqui. Então, se a Paraíba não esteve lá, logo questão errada, né? Vamos lá, a gente fica com Confederação do Equador e Revolução Pernambucana. Agora, por que eu descartaria essa? Né? Porque ele está falando sobre a questão do absolutismo, né? Ele está falando sobre uma indagação, um movimento contra o absolutismo. Além disso, ele vai falar sobre a crise econômica. A gente vai ver que a Confederação do Equador ela não está relacionada ao modelo de rei, mas ela está indagando a tirania de Dom Pedro I. Dom Pedro I colocando o poder moderador, né? Mas eles não ficam lá questionando o modelo da monarquia, de não sei o quê. Isso vai vir posteriormente, quando a revolta se instaura, beleza? Mas inicialmente, não. O que vai dar o estopim disso daí é Dom Pedro I, né, sendo tirânico, né, colocando o poder moderador. Crise econômica também vai ter aqui, então é algo comum entre eles. Para mim, eu iria de D, né, Revolução Pernambucana de 1817, até porque a Paraíba também vai participar dessa daqui, beleza? E vai participar dessa daqui também, PB e PB vão participar aqui, dessas duas. Mas o que faz realmente eu ir contra é a questão dele afirmar ali contra o movimento absolutista, que era a existência dos reis aqui no território brasileiro. Para mim, questão mais do que correta, D, beleza? Veja aí se você conseguiria responder. Vamos lá, pessoal. E aqui é onde tem uma pegadinha, professor. Eu não é uma questão dessa nem que eu quisesse. Erra, meu amigo. Por quê? Aqui eles colocam pegadinha genial, viu? Genial. Tem os apressadinhos dos editais aí que vai e fala, não, período pré-colonial, vou pular. Vou logo pro período colonial, que é o que vai cair, ó. Vá nessa que você, homem, você já é, vá para a prova deitado já, porque você já está derrubado. Por quê? Período pré-colonial é o período que a gente vai ver que também aparece na nossa prova. Isso por quê? A gente vai ter uma série de pegadinhas nesse período. Primeiramente, o motivo. Por que período pré-colonial? Né? Pré-colonial. E também o porquê de ser colonial. A gente tem um período colonial, um período pré-colonial. A primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, é que pré-colonial é aquele período antes da colônia. Ou seja, a gente não era colônia ainda, mas a gente ficava naquele flerte. Portugal e Brasil, tipo, opa, ó, se eu quisesse colonizar vocês, ó, eu vou colonizar, hein? Vou colonizar. Então eles ficavam nessa, eu vou dizer assim, nessa vergonhice, né?
Coloniza, não coloniza, coloniza, não coloniza. E nesse período, a gente vai ver que tem uma economia existente, né? Que é o maior destaque. Qual foi a economia existente? Nesse período, a gente não tem a presença das capitanias hereditárias. Ou seja, cana-de-açúcar, né? Nunca. Estaria lá no período colonial, beleza? Deixa eu até apagar aqui que eu marquei errado. Aí, ó, como é. Ó, cana-de-açúcar, aqui nesse período, de forma nenhuma. O que vai vigorar enquanto economia é o pau-brasil. Beleza? É o pau-brasil. Então, a primeira economia relacionada ao período pré-colonial é o pau-brasil. O açúcar a gente vai ver no período colonial, beleza? O açúcar aparecendo aqui para salvar a coroa portuguesa. Então, lembre-se muito bem disso. Ó. Alternativa A, pau-brasil. Período pré-colonial, a gente vai ficar só flertando ali. Por quê? Os portugueses vinham, extraiu o pau-brasil, pegava e iam embora. Aí demorava aí anos, vinham novamente, extraiu o pau-brasil e iam embora. Enquanto isso, a gente estava sendo saqueado por franceses, corsários, né, que era contratado pela coroa francesa. A gente era visitado por os holandeses. Enfim, era uma putaria medonha. E Portugal em si ainda não tinha definido se a gente era colônia ou não. E só vai vir após o declínio ali do mercado, né, da rota de especiarias, do mercado de especiarias. Aí Portugal vai olhar para o Brasil e falar, rapaz, acho que a solução está lá. Então, açúcar, ó, açúcar existente no período colonial. No período pré-colonial, qual é a economia? O pau-brasil. Beleza? Ó, tranquilo, tranquilo, mel, mel. Aqui não tem o que errar. Lembre-se dessa distinção. Período pré-colonial, não temos a existência da coroa ainda, não somos colônia. Estamos só flertando ali, ó. Estamos ali nos primeiros encontros. Opa, tudo bem, tudo bem. No período colonial, fizemos namoro. Instauramos namoro. Pronto. Agora eu sou seu, você é meu. Pronto, acabou. É isso. Lembre-se disso, ok? Aí você mata a questão. Eita, professor, que questão grande da mulher esta. Vamos lá. Acerca da Revolução Pernambucana de 1817, assinala a alternativa correta. Muito bem, tudo bem. Vamos lá. A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento separatista. Opa, até aqui muito bem. O primeiro que ocorreu no período colonial. O primeiro que ocorreu no período colonial? Não, gente. Não, de jeito nenhum, ó. Corta está aqui. De caráter republicano, que aconteceu na capitania de Pernambuco. Esse movimento foi liderado pelas elites locais, sem contar com a grande adesão popular que foi defragada. Professor, olha aqui aquela questão das palavras negativas, sem contar, né? Sem contar, rapaz, questão por mim só errada, né? Mas tem outro erro aqui que eu vou falar para você. Qual foi o erro também que apareceu aqui, ó? O primeiro que ocorreu no período colonial. A gente não vai ter a Revolução Pernambucana de 1817 como o primeiro do período colonial, não. A gente vai ter outros, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, beleza? Todas essas aconteceram antes da Revolução Pernambucana, também dentro de um período colonial. Show? E outra coisa, a Revolução Pernambucana, ela sim foi a primeira a passar da fase conspiratória. Se viesse falando que a Revolução Pernambucana foi a primeira a passar da fase conspiratória, aí sim ela foi a primeira. Agora que ela foi a primeira revolta do período colonial, negativo. Porque a gente vai ver que tem a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, beleza? Todas essas revoltas que vieram antes e também foram contidas ainda na fase conspiratória. Show? Então, ó, questão erradíssima, erradíssima. Marco X aqui, Deus me livre com o credo aqui, professor. Não quero nem chegar perto. Vamos lá. Revolução Pernambucana de 1817, assim como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foi um movimento de caráter separatista e republicano. Show! Até aqui correto. Vamos lá. Que ocorreu no Brasil colonial. Muito bem, até aqui. A grande diferença desse movimento para os outros dois citados foi que a Revolução Pernambucana conseguiu superar a fase conspiratória
apesar de não ter chegado ao poder local. Palavra negativa, professor, dentro da questão, ó. Aqui, deixa eu ver o contexto. Gente, realmente, como eu acabei de explicar lá em cima, a gente foi o primeiro a passar da fase conspiratória. Agora, se a gente passou da fase conspiratória, que é o quê? É o planejamento, a gente está conspirando fazer isso, e aí a gente conseguiu fazer. Se a gente conseguiu também ter o poder local. Ou seja, a revolta está instaurada lá. A gente fez a revolta. Se a gente fez a revolta, temos o poder local. A questão vai lá e erra no ato de falar que não tem chegado a tomar o poder local. É erradíssimo. Veja que ela fez a questão toda corretíssima para no final, ó, passar o facão em você e você cair. Aí tem os apressados que nem aqui. Chega até aqui, ó. Revolução Pernambucana, tá tudo correto. Não, vou logo que eu não vou perder tempo. Aí vai no finalzinho, erra a questão por conta disso. Aí fica chorando, oh, por conta de uma questão, meu Deus do céu. Enfim, tá aí erradíssima, erradíssima. Então preste atenção, eu já disse. História é ter calma e aplicar os três bisuzinhos aí que eu passei para você. Enfim, vamos lá, ó. Preste atenção. A Revolução Pernambucana teve início de fato em 6 de março de 1817, quando o brigadeiro português Joaquim Barbosa de Castro foi assassinado ao realizar a ordem do governo local de prender supostos envolvidos em uma conspiração, ok? Esse assassinato foi cometido pelo capitão José de Barro Lima, que reagiu à voz de prisão realizada pelo brigadeiro. Gente, aqui ele está falando sobre a fase inicial da Revolução de 1817, ok? Como é que se deu? A gente tem essa aula aí. Volte pela caridade de Jeová, vá lá, veja essa aula e tire todas as dúvidas. Se já viu, ótima anotação e falei, eita, o professor falou algo parecido, ó. Por quê? A Revolução, ela deu a data aqui, ó, em 6 de março, né, de 1817, foi aqui o início. Só que ela não tinha sido programada para ser nessa data. Ela tinha sido programada para ser lá na Páscoa, beleza? Então, o que é que vai acontecer? Como em qualquer bairro ou cidade, sempre tem os fuxiqueiros sem vergonha. Aí o que é que acontece? A conspiração vazou, os fuxiqueiros ficaram sabendo, foram lá e contaram para a coroa portuguesa, para os oficiais portugueses, ó, vai acontecer uma revolta aí tal dia, bicho, é melhor vocês ir lá. E o que é que vai acontecer? O brigadeiro Manuel Joaquim Barbosa de Castro fala, opa, eu vou lá conter a revolta antes que ela aconteça, beleza? Então eu vou acabar com ela. Quando ele chega lá, ele se depara com José de Barro Lima, também conhecido como Leão Coroado, viu? Leão Coroado, é o Leão Coroado aqui, ó. Tem ditados e tudo com esse cara ali, aqui, Leão Coroado. Leão Coroado. Beleza? Ele vai chegar lá, se depara com o Leão Coroado. O Leão Coroado, ó, puxa a sua espada e tem nele, ó, dá uma peixeirada. A partir desse momento, Leão Coroado olha e fala, rapaz, agora que eu matei o cara, não tem mais o que fazer. Vai ter que iniciar a revolta. A revolução vai ter que iniciar agora. Então, a partir da morte do brigadeiro, né, Manuel Joaquim Barbosa de Castro, a gente vai ver o início da Revolução de 1817, no ato do momento que Leão Coroado puxa sua espada e ó, passa a peixeira no brigadeiro. Então, a partir desse momento, show. Beleza? Então, a gente conseguiu passar da fase conspiratória. Se Leão Coroado não tivesse dado uma espetada, né, no brigadeiro Manuel Joaquim, a gente tinha sido contido ali mesmo, beleza? Não tinha nem chegado até a revolta. Mas como ele matou, a revolta foi fixada, né? Foi divulgada e aí não teve outra alternativa a não ser iniciar ela nesse período aí. Então, questão corretíssima. Corretíssima. Contexto, show. Não teve palavra negativa, não teve restrições, né? Não teve troca de período e também nem palavras pacificadoras. Ó, tranquilo, tranquilo. Treine isso, pelo amor de Deus. Treine essa técnica que você vai ver que vai dar muito bom. Vai dar bom demais. Vamos lá. O movimento contou com as elites locais, compostas por grandes comerciantes e alguns grandes proprietários.
teve a adesão também de militares, juízes, pequenos comerciantes, artesãos e agricultores. O movimento também ficou marcado pela não participação. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Pela não participação, professor. O bem que o senhor está falando, ó, não participação, palavra negativa. Ficou marcado pela não participação religiosa como padres, uma vez que a igreja não possuía interesse na revolução. Gente, pelo amor de Deus. Ó, palavra negativa aparecendo aqui, ó, novamente. Eles não têm para onde correr, não. Digo logo, não tem para onde correr. As pegadinhas é essa. Se eles forem inovar, fazer uma pirotecnia, você entra com recurso, porque eles vão mudar a história toda. E não pode, né? Não pode. Eles têm que, no mínimo, deixar o contexto. O que é que tem aqui de curioso? A Revolução de 1817 é também chamada de Revolução dos Padres. Isso porque a gente vai ter um alto quantitativo de padres participando da revolta. Porque esses padres começaram a ter contato com os ideais iluministas, com a maçonaria, começaram a questionar a questão do absolutismo, do poder do rei, e aí eles vão começar a querer flertar com a revolta, né? E eles vão participar. Esses mesmos padres que entram na revolta, inclusive a gente vai ter o Frei Caneca, né? Ali que participa, eles também seguravam fuzis, armas, tudo que eles pudessem fazer para ajudar na revolta. Então a gente vai ter também os padres participando. Questão erradíssima, ó, palavras negativas. E por fim, deixa eu ver, a última para nós finalizarmos essa longa aula é o que, pessoal? É aqui, ó. No Brasil colonial, a escravidão caracterizou-se essencialmente. O motivo, qual foi o que prendeu a escravidão aqui? Vamos lá, ó. Por sua vinculação exclusiva ao sistema agrário exportador, ó, uma das possibilidades. Isso daqui eu deixarei por enquanto. Pelo incentivo da igreja e da coroa à escravidão de índios e negros, gente, vamos deixar aqui. Por estar amplamente distribuída da população livre, distribuída entre a população livre. Não, gente, não estava distribuída, né, entre a população livre. Aqui está fazendo aquele bizu do pacificador. Ó, não, está pacificando. Já tire daqui, já tire daqui. Não tem condições, beleza? Por destinar os trabalhos mais penosos aos negros e mais leves aos indígenas, aos índios, né? Ó, tá restringindo a um grupo, ou seja, só os negros escravizados sofreram, os indígenas não sofreram não. Negativo. O que vai acontecer é que os indígenas vão ter a oportunidade de ser salvos mais à frente, né? A igreja vai lá, tá perdendo fiéis e fala, ó, vamos tentar salvar, né, trazer esses indígenas, pelo menos para virar fiéis, nossos fiéis, né? Então, a gente livra eles da escravidão e em troca eles vão ter que aceitar nossa religião, nossas práticas, né? Então, é isso que acontece. Mas os indígenas também sofreram com a escravidão, trabalhos penosos. O que também influenciou foi o fato dos indígenas saberem, conhecerem o território e conseguirem fugir para outros espaços. Então, isso é o que vai influenciar. Mas eles também sofreram, beleza? Eles também tiveram trabalhos penosos e eles não estavam habituados também a trabalhar com longas horas, com grandes cargas horárias, manusear trabalhos dificultosos. Isso não é uma justificativa, até porque os negros também não estavam acostumados, beleza? Acostumado, ninguém ia acostumar com aquele modelo ali, pelo amor de Deus. Então, ó, pacificando, restringindo aqui a um grupo, jamais está errado. Por impedir a imigração em massa de trabalhadores livres para o Brasil. Não, não. Até porque quando a escravidão, ela é, assim, a gente vai ter a abolição da escravidão, né? A gente vai ter a abolição dela, a gente vai ver que a gente vai começar a querer também mão de obra paga. E aí o que quem é que vai chegar aqui? Muitos europeus lá que estavam sofrendo com as crises, principalmente a Itália, o sul da Itália, né? Vêm aqui para o Brasil para tentar melhorias e trabalhar aqui no nosso país, beleza? Então, é o que vai acontecer aqui nesse caso. Então, questão também errada, por impedir a imigração, não impedir a imigração em massa de trabalhadores livres para o Brasil, não impedia. A questão é que naquela época, também a gente tem que analisar, é que se eu tinha mão de obra que eu não pagava, para que eu vou
pagar uma mão de obra paga, né? Para que eu vou pagar uma mão de obra livre? Se eu já tenho aqui, né? Se eu não preciso pagar, por que eu vou pagar uma pessoa lá da Europa para vir trabalhar para mim? Não. Então, ó, questão erradíssima, beleza? Leve em consideração esse contexto. E a gente vai ter aqui, ó, por incentivo da Igreja da Coroa, a escravidão de índios e negros. A coroa, ela não vai, ela, assim, ela dá um incentivo, mas ela dá mais uma justificativa. Por quê? Ela vai dizer o motivo da gente escravizar os negros e os índios é porque alguns são pagãos, a gente vai salvar eles. Já os negros é por conta, assim, tem teorias católicas, né, que levam em consideração o fato de ser descendentes do filho de Noé, que viu ele pelado. Outros, né, tem outras narrativas, as gregas, eu vou até levar aqui. Para os gregos, diziam que os africanos só existiam naquela cor justamente porque Apolo, né, que era o deus do sol, passou muito baixo pela carruagem, ali pela África, e acabou queimando a galera. Né? Veja aí a visão da galera daquela época. Mas a coroa ela vai incentivar, né? Só que ela vai dar mais uma justificativa. E também não era essencialmente o motivo. Esse não era o motivo da escravidão em si, beleza? Não era o motivo, essencialmente, para ele estar atrelado à escravidão aqui no Brasil colonial. O que vai realmente estar atrelado é o fato da alta economia açucareira. Ou seja, a gente produzia tanto por lá para o mercado fora do Brasil, né, que a gente precisaria de muita mão de obra para dar conta. E o que é que estava acontecendo aqui? Nesse período, a gente estava em um contratempo, a gente não. Deus me livre. Me tire dessa, professor. Eu não. Os portugueses. Os portugueses, nesse período, estavam enfrentando um contratempo que era quem? Era os indígenas fugindo, eram os indígenas sabotando as máquinas, enfim, fazendo uma série de coisas ali para tentar se livrar daquele trabalho forçado. E aí, qual foi a solução? Vamos fazer o tráfico negreiro. Além de ser produtivo, né? Produtivo o tráfico negreiro, eles vão trazer os escravos justamente para dar conta dessa demanda, né? Da alta produção e a gente poder pagar. Então, a cana-do-açúcar, o sistema agrário, né? Que era a questão das produções açucareiras, é um dos motivos que atrelam essencialmente o motivo da escravidão aqui no Brasil, beleza? Especificamente aqui em Pernambuco. Então, pessoal, chegamos ao fim, né, da aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa, né, se algumas horas eu tive que acelerar, porque para a aula não ficar enorme aí para vocês. Mas vocês viram que as dicas funcionam, né? Os bizus funcionam aqui para vocês. Então, façam essa técnica, né? Pratiquem ela várias vezes, vá, pegue uma questão ali outra, pratique e resolva as questões dessa forma, beleza? Vai ajudar você a matar muita questão, caso também você não saiba aí qual a alternativa ou está em dúvida de uma ou outra, você usa essa técnica aí que pode ajudar a matar. Show? Então, ó, um forte abraço aí para vocês. Acompanhem o canal, né? Porque a gente vai chegar com mais vídeo, mais aulas, vamos melhorar áudio, enfim, várias coisas aqui, só vai vir coisas boas para vocês. Então, preste atenção no canal e um forte abraço aí para vocês, beleza? E quem quiser o material, ó, tá aí na descrição. Show? Fui!